Olá, Shonens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje vamos falar de animes e mangás. A gente vai fazer uma comparação sobre, afinal, o que é melhor, anime e mangá, o que você deve assistir para ter a melhor experiência da obra. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, aproveita e me segue nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que no Instagram eu tô sempre deixando um resuminho dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Recados dados, vamos para o vídeo. E bom, logo de cara, respondendo a pergunta, o que é melhor, anime ou mangá? A resposta é depende. Por que depende? Porque o anime é uma adaptação do mangá, geralmente. Às vezes pode ser uma adaptação de uma novel e às vezes pode ser adaptação de nada. É só criado ali, tem por exemplo, Shinsu, pode se basear em outras mídias como Pokémon faz com jogos. Não adapta os jogos exatamente, mas se baseia ali. Mas a grande maioria dos animes se baseia em mangás ou novels. E o mangá, geralmente, é a obra mais fiel do autor. Porque geralmente é o que vem primeiro, é onde o autor colocou as ideias dele, muitas vezes quando vira anime. O estúdio faz alguma adaptação, faz alguma mudança, depende muito de quem está dirigindo, às vezes mudam o final da obra. Tem aí o antigo Shaman King, por exemplo, Fullmetal que não conseguiu acompanhar o mangá e acabou criando um final totalmente diferente e depois fizeram Brotherhood para seguir mais fielmente ao mangá. Então nessa questão de ter a melhor experiência com as ideias do autor, eu acho o mangá melhor. Pode ser que você prefira a história do anime? Pode ser, sem problema. Não tem nenhum problema você preferir, por exemplo, o Fullmetal clássico do que o Fullmetal Brotherhood. Mas o que segue, o que o autor pensou, é o Brotherhood. Então vai do que você quer. E tem adaptações de anime que são muito fiéis ao mangá. A gente tem, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, que é muito fiel e, convenhamos, é uma obra muito melhor. O anime de Kimetsu no Yaiba dá muito mais emoção, impacto, uma sensação de épico, engrandece muito o mangá. O mangá de Kimetsu é bom, mas não é nada mais do que isso. É um bom mangá. A animação tornou ele esse hype que ele é todo. Mas tem animes que, por exemplo, sofrem justamente o contrário. Acaba ficando muito pior do que o mangá. A gente tem, por exemplo, Nanatsu no Taizai, que foi uma animação, uma adaptação, uma direção horrorosa. Tirando a primeira temporada, que foi muito bem adaptada, a segunda piorou um pouco, a terceira foi ladeira abaixo. Tem, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é um clássico, é um mangá muito querido, o anime também, apesar de tudo, é muito querido. Vem ali da década de 80, introduziu muita gente, talvez o grande responsável, junto de Pokémon e Dragon Ball, por trazer animes pro Brasil e talvez pro resto do mundo, mas o anime não é uma adaptação tão boa do mangá. Gera muitas incoerências. Tem casos de Naruto, por exemplo, que tem muitos fillers inseridos e acaba atrapalhando um pouco sua experiência, né? Principalmente pra quem assistia semanalmente. Hoje em dia você pode pular os fillers, mas na época, ou você assistia o filler ou ficava aí uma semana, 2, 3, 4, 5, às vezes 3 meses sem um episódio canônico. Então tem todas essas questões. Então tem sim mangás que são muito melhores que animes, mesmo eles sendo adaptados meio que... a história sendo meio que fiel. Por exemplo, a história de Nanatsu no anime segue a história do mangá, certinho. Mas a adaptação é ruim, as cenas são mal dirigidas. Isso torna a experiência ruim. O mangá de Nanatsu é muito melhor do que o anime de Nanatsu. Mas por outro lado a gente tem Kimetsu. Kimetsu, o mangá é ok, mas o anime é épico. O anime de Kimetsu é muito melhor do que o seu mangá. Isso questão de histórias que são fielmente adaptadas ou quase fielmente adaptadas. Eu não estou considerando aqui nessa comparação o caso, por exemplo, do Fullmetal Alchemist clássico com o mangá de Fullmetal Alchemist, porque aí são outras histórias. Ou o anime antigo de Shaman King com o mangá de Shaman King. A história muda, né? Mas nesses dois casos que eles adaptam fielmente, ainda assim dá uma diferença. E agora eu vou jogar aqui uma polêmica. Embora todo mundo saiba que o anime de Kimetsu no Yaiba é melhor do que Nanatsu no Taizai, eu acho o mangá de Nanatsu no Taizai bem melhor do que o mangá de Kimetsu no Yaiba. Repito aqui, não estou falando que Kimetsu no Yaiba, o anime, é melhor do que o anime de Nanatsu no Taizai. Pelo amor de Deus, o anime de Nanatsu no Taizai é péssimo. E também não estou falando que o mangá de Kimetsu é ruim. O mangá de Kimetsu é bom, mas o mangá de Nanatsu, pra mim, é melhor. A história é melhor do que a de Kimetsu, o traço é melhor. Eu acho a história, o mangá, os traços do mangá de Kimetsu bons, mas nada demais. Esse hype todo, pra mim, foi gerado pelo anime. Talvez se Nanatsu tivesse caído nas mãos de outro estúdio, o estúdio que fez a primeira temporada, por exemplo, talvez tivesse tido um futuro diferente. Mas acho que a gente nunca vai saber. Outros 2 exemplos que eu posso citar aqui pra vocês é Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, que curiosamente são do mesmo autor, que é o Togashi. O anime de Hunter x Hunter, ele tem um final. Você assiste até ali, você acredita que aquele é o fim da história, a história é fechadinha. Já o mangá, ele tá em hiato há um bom tempo. A história continuou depois daquele ponto, mas entrou em hiato e até hoje não tem um final. Então,
tem esses acontecimentos também. Você lendo um mangá de Hunter x Hunter, você pode acabar frustrado. Você vendo o anime, você tem um final. O mangá poderia ter terminado ali também. Ah, mas aquele ali no final não é quem você tá pensando que é. Eu sei, mas finge que era, acabou. Podia ter acabado ali. Já Yu Yu Hakusho segue a história fielmente, só ali no final, que tem algumas mudanças. Corta uma coisa ali, termina ali. E eu acho que no anime ficou melhor. Seguiu pro mesmo final, digamos assim. Teve algumas diferenças, depois fizeram até um OVA que introduziu uma das histórias cortadas, mas no final meio que deu no mesmo, e eu gostei mais daquele clima do beijão na praia, as lutas que, né, a reta final, o último torneio lá, as lutas não são mostradas no mangá, então, enfim, tem casos e casos, por isso que eu disse que a resposta é depende. Bom, não se esqueçam de conferir os links que eu tô deixando aqui embaixo. Tem cursos pra você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar sua própria história, criar seus games. Tem a nossa lojinha onde você pode comprar uma infinidade de produtos de anime ou não. Compartilha com os amigos, a gente fica por aqui e até a próxima.